Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar tentando pegar duas mochilas. A primeira é essa aqui. Uh, tá bem pesada, hein? Bem pesada. Tenta levantar ela. Nossa, o que tem aqui? Será chumbo? Nossa. Essa mochila aqui, bem pesada, nós vamos dar o nome de Eu Sou o Melhor. É o nome dessa mochila. Muito pesada, chama Eu Sou o Melhor. Bem, agora vamos colocar ela aqui do lado. E agora vamos pegar essa daqui. Nossa, que leveza. Bem melhor, hein? Essa mochila aqui levinha, nós vamos colocar o nome dela de Eu Posso Aprender. Qual mochila que é mais fácil carregar? A pesada ou a mais leve? É claro que é a mais leve, né? Essa atividade aqui, onde nós demos o nome, né, para cada uma das mochilas, é para fazer vocês refletirem que essa mochila pesada, que tem o nome de Eu Sou Melhor, nós chamamos de orgulho também. E o orgulho, ele pesa. Quando a gente se acha o melhor o tempo todo, quando a gente quer sempre estar na frente, muitas vezes isso vai trazer uma sobrecarga sobre a gente, porque a gente quer sempre realmente ser o melhor e isso nem sempre é legal. Na verdade, isso nunca é legal. Agora, quando você entende que você o tempo todo pode aprender com humildade, a humildade, ela alivia. Então, com essa atividade, lembre-se que você não precisa ser o melhor o tempo todo. Não precisa competir o tempo todo para que seja sempre na frente. Isso traz um peso que é muito ruim carregar. Mas a humildade, ela vai trazer sempre alívio. Eu posso ser bom em algumas coisas, mas naturalmente, sem sobrecarga, sem aquela cobrança de que ninguém pode ser melhor que eu. Isso traz leveza. Ela traz para você um viver mais tranquilo. Então lembre-se, em todo dia a dia, onde quer que você esteja, fazendo o que for, escolha sempre a mochila mais leve. Aprenda a viver com humildade, aprenda a dizer, olha, não sei, mas posso aprender. Olha, eu sei isso, eu posso te ensinar, mas com leveza e humildade, para que possamos viver de maneira leve. Amém? Então, a minha sugestão para essa atividade do Trabalhando as Emoções, você deve levar as duas mochilas. Aqui nessa pesada eu coloquei vários livros, né, enciclopédias que deixam a mochila bem pesada. Nessa aqui eu coloquei apenas um livreto. E você pode também, se quiser, colocar essas frases escritas à mão mesmo, tá vendo? Dentro da mochila. Assim, quando as crianças pegarem a mochila pesada e você introduzir o propósito da atividade, você tira de dentro, então, né, da mochila, a frase dizendo, né, olha, em uma o orgulho pesa, né, na outra a humildade alivia, e aí trabalha então com elas rapidamente essa atividade. Isso aqui é muito interessante porque nessa idade é normal as crianças serem muito competitivas, elas sempre querem ser melhor que as outras, se aparecer mais que as outras, e isso muitas vezes traz sim uma sobrecarga que elas ainda não percebem isso, né, não tem essa percepção. Então é legal você já mostrar que é muito melhor você ser leve, não precisa ser o tempo todo ser melhor, né? O tempo todo ser o bom, mas viva com leveza, com humildade, que vai ser bem melhor. E agora no louvor, você pode cantar com elas a música Vivos em Jesus, que é a música sugerida para esse sábado, ou outro que você preferir. Depois ore com as crianças e hoje nós temos... sim, lembre-se de cantar com as crianças a música depois do louvor, a música também para a oração, que é muito linda, que é neste dia especial. Depois da oração, nós já vamos para as ofertas. E hoje nós temos a lição da natureza, que vai trazer curiosidades sobre uma águia, a chamada águia careca. A águia careca é uma ave de rapina magnífica que vive na América do Norte, perto dos mares, rios, grandes lagos e oceanos. É uma ave de grande porte, com uma envergadura enorme que lhe permite voar rapidamente. Ela pode atingir a velocidade de 56 a 70 km por hora. Ela é muito rápida mesmo, hein? Apesar do nome, a águia careca não é realmente careca. Ela recebeu esse nome porque sua cabeça e seu pescoço são brancos, enquanto o corpo é marrom.
Possui um bico amarelo curvado, perfeito para capturar peixes e garras grandes e afiadas em seus pés amarelos. Ao caçar, a águia careca mergulha rapidamente e usa suas poderosas garras para tirar o peixe da água. Ela tem estruturas especiais nos dedos, chamadas espículas, que ajudam a segurar o peixe com firmeza. Essas aves são belíssimas de se observar quando planam no céu e mergulham na água. Quando elas atingem cerca de 4 ou 5 anos de idade, elas escolhem um parceiro e formam uma família. Olha que legal! E uma vez juntos, permanecem unidos por toda a vida. São dedicados um ao outro ao cuidado dos filhotes. A mãe águia costuma colocar 3 ovos por ano e ambos se revezam para manter os ovos aquecidos. Olha que interessante! A mãe passa a maior parte do tempo com os filhotes, enquanto o pai traz o alimento para ela e para os bebês. Assim como a águia careca é fiel ao seu companheiro e à sua família, Deus também é comprometido conosco, seus filhos. Ele se dedica a nos amar e cuidar de nós. E do mesmo modo, ele deseja que nós também entreguemos nossa vida a ele com fidelidade. É muito interessante essas lições que a cada semana aí nós temos. É muito interessante os ensinamentos que essas lições da natureza trazem para a gente, não é mesmo? Ao você ler esse relato para as crianças, pergunte: como você pode demonstrar seu compromisso com Deus, mesmo nos momentos difíceis? Vamos pensar sobre isso. Depois, então, do Lições da Natureza, nós temos a curiosidade missionária. Hoje, vamos ler rapidamente sobre Burundi. Muitas pessoas nesse local precisam conhecer mais sobre Jesus. Este país teve um passado muito difícil, com períodos em que todas as igrejas adventistas foram obrigadas a fechar. E várias guerras levaram muitas pessoas a deixar o país como refugiados. Os adventistas do Burundi veem uma grande oportunidade de crescimento com a ajuda da nossa Igreja Mundial. Eles querem compartilhar que Jesus ama, salva e traz paz. Amém. Que possamos nos lembrar de preparar uma oferta especial para que os missionários possam ser usados por Deus para ajudar essas pessoas nesses países a conhecerem a Jesus e terem esperança. Amém? Agora você atualiza com as crianças o quadro de ofertas, enquanto também canta com eles a música Que Posso Dar para Deus, ok? E agora então, como atividade preparatória, você vai trazer para as crianças. Você pode trazer essa imagem. Se você tiver aí realmente kits de primeiros socorros, você pode usar. Como eu não tenho aqui esses kits, eu vou usar essa imagem. E ao mostrar essa imagem, vou perguntar para eles para que algum desses itens serve. Você já usou algum desses itens em algum momento, quando precisou de ajuda, quando se machucou? Muitas vezes nesse mundo a gente se machuca e esses itens, eles nos ajudam a ficarmos melhor, não é mesmo? Mas algum desses itens podem curar um coração partido, um coração triste, um coração, quem sabe, ali pesado por algum medo ou as tristezas da vida? Não, né? Esses itens podem nos curar superficialmente, mas dentro do nosso coração, quando estamos tristes, esses itens não podem ajudar de forma alguma, não é mesmo? Nós vamos ver que na história de hoje, somente Deus tem esse poder de trabalhar para que possamos então ter o nosso coração aliviado ou curado. Nós vamos agora ler a ideia central da nossa lição de hoje, que está aqui e diz o seguinte: Deus pode curar corações partidos. Amém? E nós vamos agora para a história bíblica de hoje. Lembre-se de orar com eles, pedindo a Deus a iluminação para que possamos aprender com a história de hoje. Você pode levar um mapa, eu vou deixar esse aqui disponível para vocês, um mapa que mostre o percurso da viagem da família de Elimeleque, de Belém até Moabe.
Você pode também levar lencinhos de papel para enxugar os olhos no momento da história. Deus havia cumprido sua promessa e abençoado os filhos de Abrão, Isaque e Jacó. Eles haviam se tornado um grande povo, os filhos de Israel. Muitas gerações depois, Elimeleque, um homem da tribo de Judá, viveu num tempo em que os israelitas enfrentavam uma terrível fome. Os campos de trigo em sua terra natal, Belém, estavam secos, a terra rachada e os animais morriam de fome. Sua esposa, Noemi, mal tinha alimento para dar a seus filhos, Malom e Quilion. O que eles poderiam fazer? Então, como nós já vimos em outras histórias, em tempos de seca, em tempos de fome, eles não tinham outra coisa a fazer a não ser se mudarem para algum lugar onde tivessem alimento. E foi isso então que Elimeleque e sua esposa Noemi fizeram. Decidiram então se mudar para Moabe, porque eles haviam ouvido dizer que ali havia alimento. Quando eles chegaram lá em Moabe, é interessante lembrar que Moabe não era uma cidade cristã. O povo ali adorava ídolos, mas Noemi e sua família permaneciam adorando ao Deus vivo. Mas, infelizmente, pouco tempo depois que eles chegaram àquele local, Elimeleque morreu. Foi uma grande tristeza, uma grande dor para Noemi perder ali o seu esposo naquela terra estranha. No entanto, Deus estava cuidando deles, né? Noemi ficou com seu coração partido. Com o tempo, a vida ficou um pouco mais fácil, porque seus filhos se casaram com duas jovens moabitas, Ruth e Orfa, que logo se tornaram parte da família. Muito lindo que quando os filhos de Noemi casam, Noemi fica feliz, porque essas moças, apesar de serem moabitas e não conhecerem o Deus verdadeiro, percebemos que o coração delas era puro e sensível, porque elas, ao aprenderem sobre o Deus verdadeiro, o Deus de Noemi, elas passam a não só amar Noemi, como amar também esse Deus verdadeiro. Olha que lindo! O poder do testemunho, né? Da pregação, do ensino. E então foram dias um pouco mais leves, com a presença agora dessas duas mulheres que estavam ali com Noemi e com seus filhos, né? Mas, infelizmente, algum tempo depois, Malom e Quilion também morreram. Quanto sofrimento para Noemi! Agora eram 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. As 3 mulheres choraram juntas, consolando-se umas às outras em sua dor. Mas mesmo tristes, elas continuavam confiando em Deus. Apesar do sofrimento, Deus tinha boas notícias para Noemi. Ela ficou sabendo que a fome lá em Canaã havia terminado. Então agora Noemi resolve voltar para sua terra natal, Canaã. As 2 mulheres, então, as suas 2 noras, decidem ir com ela. Mas ali no meio do percurso, Noemi refletiu sobre o quanto seria difícil para essas 2 moças estrangeiras viverem em outra terra que não era a terra delas. Então, com dor no coração, ela sugeriu que elas voltassem para suas terras, voltassem para suas famílias, visto que as 2 agora eram viúvas, né? Orfa se despediu de Noemi e, com tristeza, decidiu voltar. Mas Ruth não. Ruth disse que não voltaria, mas que seguiria com Noemi. Vamos ver o que está escrito no livro de Ruth? Olha que interessante. Desde o começo do ano, estamos lendo histórias incríveis, aprendendo coisas lindas no livro de Gênesis, né? Agora nós vamos um pouco mais à frente. Gênesis, acompanhe comigo. Depois você vai ter Êxodo, Número, Deuteronômio. Você vai encontrar Josué. Depois de Josué, você vai ter Juízes. E depois do livro de Juízes, você vai chegar ao livro de Ruth. A nossa história hoje está nesse livro. Vamos ver juntos o que diz Ruth 1, versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei, e aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei,
ali serei sepultada. Olha que coisa linda, que demonstração linda de carinho, de amor e de fidelidade de Ruth para com a sua sogra Noemi. E assim então, Ruth decide caminhar até Canaã com Noemi. Ruth estava disposta a renunciar tudo o que conhecia, sua casa, seus parentes, seus costumes, por amor a Noemi e ao Deus verdadeiro. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou. Noemi voltou, diziam as mulheres. Mas Noemi não era mais a mesma. O que foi que ela disse? Está aqui em Ruth também, capítulo 1, no versículo 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O que acontece? Noemi saiu dali com seu esposo, com seus filhos, mas agora ela voltava viúva. Estava com o coração triste. Noemi foi sincera com relação à sua dor, pois Deus cura os corações partidos com o tempo. Mas Noemi estava ainda feliz por ter Ruth como sua companheira. Deus, providenciou Ruth para ser ali uma amiga, uma companheira, uma nora fiel à sua sogra Noemi. E Deus, que havia unido aquelas duas mulheres em amor e fidelidade, também usaria Noemi para consolar o coração de Ruth. É uma história bonita, nós vamos parar ela por aqui e na próxima semana vamos continuar. Agora então, após a história bíblica, nós vamos então trabalhar um pouco, trocar ideias sobre essa história. Alguma vez vocês também sentiram o coração triste por algo que aconteceu na escola, na família, um bichinho que você perdeu? Já sentiu seu coração triste e depois sentiu ele sendo consolado por Deus? Quem sabe Deus enviou alguém para te consolar? Com certeza, todos nós já passamos por isso, né? E a Bíblia tem muitas promessas que nos confortam. Aqui em Salmo, por exemplo, no Salmo 34, versículo 18, olha o que diz. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém? Agora, com esse quebra-cabeça, nós vamos tentar unir um problema, um sofrimento, vamos dizer assim, uma situação ruim, e encontrar uma promessa bíblica que traga conforto para essa situação. Nós vamos misturar as peças e vocês deverão encontrar uma promessa que case, uma promessa que traga conforto diante dessa situação ruim. Se for necessário, ajude as crianças, a lerem a promessa, a lerem o problema, tentarem compreender como essa promessa traz um alívio para aquela situação. Para alguns pode ser difícil, mas então esteja por perto ajudando eles nessa atividade. Depois então que tudo estiver montado, cada situação com a sua promessa, converse com eles, sobre isso. Pergunte para eles qual promessa eles preferem, o que mais eles gostaram de ler diante dessas promessas bíblicas citadas. Fale para eles o ponto de ensino dessa atividade. Deus nos ama e sempre estará conosco. Ele nos deu promessas na Bíblia para nos consolar, encorajar e encher de esperança. Por isso, vale a pena aprendermos, conhecermos as promessas de Deus, guardar em nosso coração e confiar em cada uma delas. Amém? Porque as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Agora nós vamos para o nosso verso para decorar, o nosso cartão de personagem que traz hoje Ruth e Noemi. Vamos ler juntos o Salmo 147, versículo 3. Enquanto você lê para eles o verso, incentiva eles a memorizarem o verso, coloque também aí a música do verso para decorar. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Salmo 147, 3. Eu vou ler aqui na Bíblia esse salmo. Salmo 147, 3. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Você pode ler em alguma outra versão, para que elas conheçam aí as palavras diferentes para o mesmo sentido, que dão o mesmo significado ao texto, Eu gosto dessa versão aqui. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Depois, então, nós temos a arte da semana.
A arte dessa semana está fácil. Você vai trabalhar com eles essa maleta. Você pode imprimir essa maleta. Você pode pedir que eles mesmos desenhem uma maleta, porque é uma coisa fácil de fazer, né? Você pode levar algo já meio pronto. E a minha sugestão também é que você leve... Eu vou usar os mesmos itens que eu usei no início da história aqui. Eu vou usar esses mesmos itens para que eles recortem, pintem se quiser e colhem então dentro ali da maleta, dobrando ela ao meio depois, tá bom? E aí, dentro da maleta, não esqueça que eles deverão escrever o verso para decorar, levando para casa essa ideia de que somente Deus pode realmente curar nosso coração quando ele está partido ou quando ele está ferido, amém? E agora, no nosso desafio missionário, você vai incentivar as crianças a manterem contato com os seus amigos, convidar esses amigos e outros para estarem na igreja com elas, para participarem da próxima escola sabatina e quem sabe ainda, né, desafie eles junto com a sua família a prepararem um culto especial em casa, né, um momento especial e convidar também esses amiguinhos para participar com eles. Vai ser bem interessante. Que Deus te abençoe, será uma lição especial e até semana que vem. Você já passou por um momento na vida em que se sentiu em um poço profundo de dor sem saída aparente? Talvez você tenha vivido o luto pela perda de uma pessoa querida ou se sentido ferido por alguém que ama. Noemi conhecia bem esse tipo de sofrimento. Por causa de uma fome em sua terra natal, ela, seu marido e seus 2 filhos deixaram sua casa e seu povo. 10 anos depois, ela voltou como viúva, sem marido ou filhos. Mesmo nesse período doloroso, Deus estava com ela. Ele proporcionou um consolo especial por meio de sua nora, Ruth, que permaneceu ao seu lado, aceitando o povo e o Deus de Noemi. Assim como Noemi, é possível encontrar esperança em qualquer situação difícil que você esteja enfrentando. A palavra de Deus oferece lindas verdades, cheias de esperança. Deus está com você, Isaías 41:10. E seu Pai Celestial se importa com cada detalhe de sua vida. Ele se entristece com você e promete curar os corações partidos. Salmo 147:3. Ao explorar a história de Noemi e Ruth com as crianças na escola sabatina desta semana, sinta-se confortado ao saber que Deus ainda cura os corações hoje. Amém.